primeiro recorte do trabalho do Luiz Zubeldia pós vitória sobre o Cruzeiro, G4 no Brasileiro, classificação na Libertadores em primeiro lugar, classificação na Copa do Brasil. Olha, eu acho que do ponto de vista do time, você tem muitas mudanças nesse período, né? É um time que varia muito, varia o sistema, 3 zagueiros, dois atacantes, 2 jogadores abertos, um meia pelo lado, como foi o Nestor nesses últimos jogos, né? Recuperando aquele desenho do Dorival, e formatações também, né? Escalações muito diferentes nesse período. Então, eu acho que aí já tem um elemento legal, nesse sentido, que é aproveitar bastante o elenco que ele tem à disposição. Acho que o Pablo Maia talvez foi o jogador que menos jogou com ele por conta da lesão que teve, né? Talvez tenha sido o jogador que menos atuou com o Zubeldia. No mais, na lateral você tem Igor Vinícius e Moreira, né? Os dois tiveram espaço, o Moreira acabou saindo machucado no último jogo. Na defesa, o Alan Franco voltou a ser titular ao lado do Arboleda, mas o Diego Costa teve espaço em vários momentos e o Ferrarese em alguns sendo titular numa zaga com 3. Na esquerda teve momentos em que o Patrick foi titular, o Michel Araújo fez a ala quando preciso também por ali. No meio, Bobadilha ganhou uma sequência. Esse a gente até conversava um pouco domingo depois do jogo, né? Esse eu acho que ainda está destoando um pouco. Alisson sendo aproveitado como 5 em alguns desses últimos jogos, o que é bem interessante. E ele jogou muito bem também como 5, né? Lá atrás foi inventado pelo Dorival como um 8, recuou uma casinha ali nessas últimas semanas e foi bem. Lucas na direita no último jogo contra o Cruzeiro no segundo tempo e no jogo da Libertadores como titular desde o início nessa posição, ainda acho que é um ponto que a gente pode debater um pouco mais aqui, essa questão, ele, Luciano, nessa função do 10. Os homens de frente, Caleri, André Silva, Juan, que é um jogador que me parece ter bastante prestígio com ele, o Rodriguinho, outro que se tem notícia de que ele gosta muito nos treinos. Então acho que de uma forma geral, falei quase todos os jogadores aqui do elenco, todo mundo ganhou um pouco de espaço. Eu não citei 2 nomes, porque tem uma coisa curiosa aí. Quando a gente analisava previamente o Zubeldia, a gente tinha conseguiu colher muitas informações dos times dele com pontas, jogadores de velocidade pelos lados. E no São Paulo ele tem, né? 2 jogadores com essas características à disposição. Ferreira para um lado, Eric para o outro. E me surpreende um pouco nessas últimas semanas como esses 2 jogadores perderam muito espaço. O Ferreira, já há bastante tempo, não me lembro dele ter uma sequência, né, de minutos. Começou sendo titular lá contra o Barcelona. E o Eric eu acho um jogador tecnicamente bem inferior à média do elenco, né? Mas tampouco foi um cara que também jogou bastante. E eu acho que isso mostra uma coisa interessante sobre o Zubeldia. Ele chegou ao São Paulo e eu, pelo menos, tinha a expectativa de ver um time que ia acelerar muito o jogo, que ia ter os 2 caras de velocidade. E ele tá mostrando uma versão diferente. Um time que troca passes, que trabalha a bola, que tem paciência em alguns momentos, que precisa acelerar em outros e faz isso. Então ele tem mostrado uma versão de um técnico com várias possibilidades. Eu acho que esse é um ponto bem interessante desse início de trajetória Sobre dele. o Eric, ao mesmo tempo, ele falou que o Eric era o jogador do elenco que mais seria ali na parte final o vertical, vamos dizer assim, o que terminaria a jogada. Lembra que ele falou isso do Eric? Acho que depois do Águia de Marabá. Ele já deu elogios a todo mundo, né? Ele falou do Juan também, fez elogios ao Juan. Mas ao mesmo tempo, de fato, o Eric ele é um reserva hoje. Ele entrou bem mal no último jogo que ele entrou, né? Não nesse último que ele nem jogou. Contra o Tajeres. Talvez o pior em campo. Mas eu acho assim, os pontas da LDU, o Ron Julio, né, e o outro, o Barra na direita, eram touros. Então eram jogadores velozes e muito fortes. Muito fortes. Coisas que não acontecem com Ferreirinha e Eric. São são frágeis fisicamente. E para mim me chamou a atenção, aliás, a cada entrevista do cara, a gente tem um pouco mais de noção do como ele pensa, né? Porque as entrevistas são muito boas. Eu acho que são as melhores, porque ele vai além das perguntas, né? E acaba falando... E além do futebol, muitas vezes. Além do futebol também, muitas vezes, tal. Mas me chamou bem a atenção e eu consigo, talvez, entendê-lo a cada entrevista, entendê-lo mais, quando ele elogia o jogo do Lucas Moura contra o Cruzeiro. E ele fala, não vou falar pelo gol, que foi um gol do Lucas Moura. Vou falar pela quantidade de bolas que ele roubou. Ele foi o jogador no time que mais roubou bola. Então, a questão é a seguinte, cara. Se ele vai querer do Lucas e do Caleri, que são os melhores jogadores do time, os mais famosos, os mais decantados, que eles roubem bola, participem do jogo sem a bola, que eles... Os outros, meu velho,
ou o Ferreirinha ou o Eric colocam uma bigorna nas costas e mudam o estilo dele de jogo, porque o Juan atropelou esses dois caras. Por quê? Não porque é mais rápido ou mais hábil, porque ele marca. Trabalha muito Porque sem ele bola. Então tá claro, se o técnico elogia o Luiz Carlos Moura não pelo golaço que ele fez, mas pela participação sem a bola, tá um recado claro para os outros. Simplesmente um recado claro para os outros, né? E ali, aquela situação que a gente discutiu, vocês estavam, né? Quem estava no jogo contra o Palmeiras aqui? Na segunda-feira. O Ale Salvador estava, você estava, vocês todos estavam. Eu não estava, eu estava na televisão. Quando entra o Rames, ele deu a chance pro Rames. Num jogo Foi o último jogo gigante. do Rames, né? Foi. Foi o último jogo do Ramos. E já sem alvoroço da torcida. Já sem alvoroço sem da alvoroço da torcida, depois da vitória contra o Barcelona, mas o primeiro jogo dele no Morumbi, primeiro jogo do Zubeldia no Morumbi contra o Palmeiras, ele faz a troca final pro Rames. Ele tinha 20 opções, ele coloca o Rames. Quando o Rames passa andando em impedimento na frente do banco do Zubeldia, eu, estudando ele em outros times, falei, esse cara não joga mais com o Zubeldia. E ele não jogou mais. Então tem uma coisa bem clara ali que a gente vai entendendo aos poucos. E acho que para os jogadores, talvez ele não precise falar diretamente, embora ele chame os caras e converse. Ou o cara joga tudo sem a bola, ou o cara não vai jogar. E pode ser o Lucas, o Caleri, o Luciano, quanto mais o Eric, o Ferreirinha, o André e tal, né? E isso então, deve ser nos treinos também. Pois é, né? Então para mim tem um recado aí claro para todo mundo, baseado no fato do Lucas ser o principal xodó da torcida e ele ter elogiado essa situação. Tem alguém aqui perguntando se o... Peraí, uma boa aqui, ó. Em cima do que você falou, Raí, sobre, né, que você esperava que ele ia fazer um tipo de jogo e tá fazendo outro, o Thiago Koguchi pergunta, o Zubeldia se adaptou ao elenco? Podemos dizer isso? Eu acho que tem um pouco disso, por conta dessas mudanças, né? Eu fiz muitos jogos do Lanús, do Zubeldia, lá atrás, quando a gente tinha a extinta Comebol TV, e era lá no Grupo Bandeirantes, né? A gente prestava esse serviço. Contra São Paulo do Diniz? Sonorizava os jogos, exatamente. Então a gente comentava os jogos lá da Sul-Americana e da Libertadores. E eu fiz alguns jogos daquela edição, né? O Lanús foi até a final. A final daquela edição foi o Lanús do Zubeldia contra o Defensa e Justiça do Crespo. E era um time muito jovem, muitos jogadores jovens, a média de idade era 23, 24 anos. Tinha até um que... Até hoje se fala muito dele, né? O Pedro de la Vega, um jogador de... Deve ter uns 24 anos hoje, mas se machucou muito, não conseguiu ter a sequência de carreira que muita gente imaginava. E essa equipe do Lanús dele já tinha essa característica. Ser um time muito vertical, velocidade e tal, não era um time de muita pausa, de muita troca de passes. E a LDU dele era um pouco assim também, embora tivesse características um pouco diferentes dos jogadores. Eu imaginava que ele ia fazer isso no São Paulo, né? E com isso, Ferreira, Eric, esses caras tal, teriam mais espaço. E ele até começa nessa direção, né? Um jogo lá de estreia contra o Barcelona, o titular do lado esquerdo foi o Ferreira, na direita jogou o André e na frente acho que foi o Caleri naquele dia. Isso, o Caleri fez gol de cabeça até de 1-0, né? Exato. O Lucas estava machucado naquela ocasião. Só que aí, com o passar do tempo, você vai avaliando o trabalho e olhando os outros jogos, você vai conseguindo perceber essas mudanças, né? Onde várias vezes é um time que não vai acelerar muito o jogo na saída. A LDU dele tinha muito isso, né? Saía jogando ali 2, 3 toques curtos, invertia uma bola ou lançava uma bola no Guerreiro, que era o centroavante. No São Paulo, não. Você percebe que os jogadores se aproximam, trocam passes. Tem um vídeo muito interessante da pré-eleição dele no jogo contra o Tajeres, que ele fala muito sobre isso, né? Chamando a atenção dos jogadores que jogam pelos lados, Nestor na esquerda e Lucas na direita, naquele dia, para as inversões com os laterais. Então, tinha alguns momentos que o Lucas vinha um pouco mais para dentro e o Igor Vinícius passava. Ele fala de Moura, né? Moura, Lucas de Moura. exato. Moura. E Nestor. Moura, Nestor Moura e e Moura. Nestor. Moura e Nestor. A mesma coisa o Nestor do outro lado. Em momentos ele entrava um pouco mais e o Wellington passava. Em outros ele ficava mais aberto e o Wellington passava por dentro. Então, eu tenho visto nesse trabalho muito pequeno, né, um recorte de 11 jogos, alguma coisa assim, essa variedade de estilo que São Paulo tem. E é muito interessante você observar um técnico que chega com um histórico, um jeito de jogar, de montar seus times, mas que mesmo assim faz uma mudança, talvez baseado nas características do elenco que ele tem nas mãos.